Você sabia que a obesidade no país aumentou entre 2006 e 2018? Pois é. Enquanto parte dos brasileiros incorporou mais frutas e hortaliças à dieta e tem se exercitado um pouco mais, outra parcela da população está ficando obesa. É o que diz a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Veja só. Na mesa, o brasileiro tem seguido um hábito alimentar mais saudável. Nos espaços públicos, a quantidade de gente que tem ido fazer atividade física também cresceu. Meu médico sempre me manda um médico de coração. Pesquisas apontam que 25% a mais da população tem procurado mexer o corpo. É o caso da dona Isabel, que aos 83 anos decidiu começar esta semana a praticar atividade física. Ela e o marido já mantinham uma rotina de alimentação saudável. Porque o médico aconselhou para ter mais vida, né? Enquanto tiver Deus dando vida pra gente, tá caminhando. Eu nunca gostei de comer gordura. Lá em casa é arroz, feijão, peixe, galinha, verdura, salada, fruta no café da manhã. Hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física contribuíram para que aqui em São Luís o índice de obesidade fosse o menor do país, apenas 15,7% da população. Mas na contramão disso, o índice geral em todo o Brasil tem aumentado. Dados apontam que mais da metade da população sofre com excesso de peso. Pessoas mais jovens e do sexo feminino são a maioria. 40% a mais aumentaram de peso. O Cleiton não faz parte da maior estatística, mas nos últimos anos chegou a pesar 128 quilos. De 5 meses para cá, decidiu aliar a atividade com a alimentação. Já perdeu 16 quilos. Dia a dia, né? As pessoas, às vezes, acham que chama a gente de gordo na rua. Aí isso é mais um incentivo pra gente, entendeu? Por isso mesmo. Aí por causa de saúde também, a gente fica muito incomodado. Pois é, e esse aumento da obesidade se deve também pelo consumo elevado de alimentos ultraprocessados, com alto teor de gordura, alto teor de açúcar e ainda assim, como você viu na reportagem da Nícia, a capital com o menor índice de obesidade foi São Luís, com cerca de 15,7%. Para falar sobre cuidados com a saúde, a gente recebe o endocrinologista Wellington Santana, que vai conversar com a gente a partir de agora aqui no Na Hora D. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, muito boa tarde. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente estava até comentando aqui um pouco antes, que a gente vem de um período, né, que a situação estava meio estável e agora parece que voltou a aumentar, né? O que acaba acontecendo? Na verdade, de 2015 até 2017, a gente viu que a obesidade estava estável aqui no Brasil, situando em torno mais ou menos de 12% da população. E, infelizmente, nesse último ano, a gente viu que houve um salto, né? Saiu taxa de obesidade de mais ou menos de 12% para algo em torno de 20%, 19,7% da população. E em relação ao sobrepeso, o excesso de peso, isso caiu para mais de 50% da população. E isso realmente é preocupante para a gente, porque a obesidade ela é um fator de risco para uma série de outras doenças metabólicas, das quais a gente destaca o diabetes em especial, mas também alterações do perfil lipídico, manifestações psiquiátricas e alguns tipos de câncer também. Entendi. O que aconteceu, né? As pessoas estão fazendo mais escolhas erradas, é isso? Estão indo no mercado, no supermercado e indo na prateleira errada, é isso mesmo? Isso é interessante porque o Vigitel, na verdade, ele mostrou uma evidência contrária a essa informação, né? A gente sabe que a obesidade ela é um desbalanço entre aquilo que você está ingerindo de calorias e aquilo que você consegue gastar a partir das suas atividades diárias e da atividade física também. Entretanto, o Vigitel mostrou que, em paralelo com esse aumento da obesidade, houve também um aumento do número de pessoas que começaram a ingerir mais frutas, mais hortaliças, a praticar mais atividade física. O que talvez exista aqui seja uma discrepância entre as pessoas que estão adotando hábitos mais saudáveis e aquelas que já eram sedentárias antes e que parece que agora aderiram mais ao sedentarismo e tudo mais. Um outro fato importante também para a gente considerar em relação a essa discrepância é a própria forma como é feita essa análise. Quer dizer, se você tiver um grupo de pessoas que é mais gordinha e um grupo de pessoas mais magrinhas, você vai ver que naquele grupo de pessoas mais gordinhas tem mais gente fazendo dieta, por exemplo. Isso não significa necessariamente que essa dieta, as pessoas que têm essa alimentação mais saudável se impactem em redução de peso. Entendi. A gente ouviu até aí na reportagem que está afetando principalmente mais jovens e mulheres, né?
proporciona isso? Na verdade, esse é um padrão que a gente está vendo também em outros países, não só aqui no Brasil. Talvez isso seja por conta do maior sedentarismo nessa população. As pessoas estão indo ao mercado de trabalho cada vez mais cedo, né? O mercado muito competitivo faz com que você fique mais tempo em atividades de estudo, mais tempo em atividades mais sedentárias, e isso pode colaborar, às vezes, para o ganho de peso também. Entendi. O senhor falou aí já no começo, mas é importante reforçar um pouco mais, né? É um fator que leva a uma série de outras doenças, né? Então, esse elemento, né, que acaba encaminhando para outros. Perfeito. E que tipo de doença o senhor pode repetir para a gente, para que as pessoas possam ter um pouco mais de clareza com relação a isso? Claro que sim. Então, a obesidade, ela traz uma série de outros transtornos. Se a gente começar da cabeça para baixo, você tem, por exemplo, aumento de manifestações psiquiátricas, a depressão e os transtornos de ansiedade são mais comuns em pacientes obesos. Do ponto de vista metabólico, isso aumenta o risco para diabetes. Só para você ter uma ideia, no momento do diagnóstico do diabetes tipo 2 em particular, que é a forma mais comum, mais de 80% das mulheres elas têm sobrepeso ou obesidade, 88%. Esses índices eles giram em torno de 78% nos homens, então é um fator de risco bastante importante. Alterações no triglicerídeo, alteração no colesterol, alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, o câncer de endométrio na mulher e o câncer de próstata no homem, eles são mais frequentes em pacientes obesos também, além de falar de manifestações ortopédicas, da artrose, desse tipo de problema. Agora, para corrigir, para reverter a situação também não é com qualquer dieta maluca que se encontra por aí, né? Tem que seguir direitinho como é que pode ser feito. Eu costumo dizer aos meus pacientes o seguinte: se você está fazendo uma dieta que você não consegue se enxergar fazendo essa dieta daqui a 3 anos, essa dieta não é a dieta ideal para você. Então, a terapia nutricional, né, não falar em dieta, mas em terapia nutricional, que seria o termo mais correto, precisa ser algo que você consiga manter a longo prazo. Preciso lembrar que a obesidade é uma doença crônica, e como doença você precisa de um tratamento para o resto da vida, né? Para que você consiga um controle disso. E não é com dietas da moda que você vai conseguir ter um bom controle desse problema. Tem gente que acha também, amanhã então vou começar a fazer atividade física. Também não é assim também de uma hora para outra, né? Na verdade, a atividade física a gente tem que ter em mente que qualquer exercício é melhor que exercício nenhum. Então, se você está sedentário hoje, você deve iniciar a atividade física sim, mas você não tem que sair de uma categoria de sedentário para virar um atleta. Certo. Isso envolve um trabalho gradual, você tem que pouco a pouco ir aumentando a intensidade e tempo de atividade física, e a gente tem uma meta para isso hoje. O ideal é que todo mundo pratique pelo menos 150 minutos de atividade física por semana e que não passe mais do que 2 dias sem fazer exercício físico. Isso tem impacto em relação à questão do controle do peso e também manifestações de outras doenças como diabetes. Legal, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado presente. pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, boa tarde.